Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Entrevista com a doutora Luciana Lawande, vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Maranhão. Para falar de prisão preventiva, recebemos o advogado criminalista e professor de processo penal, Lúcio Henrique Moraes Rego. E no quarto bloco, entrevista com o advogado Diego Sá, tirando as dúvidas do telespectador. Tudo isso hoje no Justiça em Ação. E agora vamos ao quadro que está dando o que falar. É aquele quadro que tira a dúvida do telespectador, tanto nas ruas quanto no Facebook. É o quadro Fala Doutor. Mais uma vez recebemos a presença do doutor Rômulo Serra. Doutor Rômulo, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Fidel. Está mais um sábado aqui presente e podendo tirar dúvidas dos consumidores e telespectadores. E vamos à primeira pergunta. Doutor, meu nome é Mariano. Queria saber quais são as informações que são obrigatórias no rótulo dos alimentos. Bom, Mariano pergunta sobre as informações do rótulo. Ele quer comprar um produto e o que ele tem que observar nesse produto? Interessante, feita pelo telespectador nesse tipo de situações, porque são relações do nosso cotidiano, situações que todos nós vivenciamos. As informações que devem constar na rotulagem dos produtos industrializados, eles devem primeiramente constar a lista de ingredientes. O que é a lista de ingredientes? São aqueles produtos são o que compõem a composição do produto. Exemplo para vocês. Se constar milho, farinha, açúcar, sal, dentre outros. Outra informação que deve constar é a origem do produto. Nessa origem do produto nós podemos dizer o quê? A empresa que fabricou o produto, bem como o seu endereço, além de constar também um serviço de atendimento ao consumidor. Outra situação que deve constar na rotulagem do produto é o que diz com respeito ao lote e à data de validade do produto. Esse é um tema muito interessante, muito importante de ser verificado no momento da aquisição do produto. Nos produtos em que o prazo de validade é até 3 meses, devem constar o dia, o ano e o mês de validade. Nos demais casos, deve constar apenas o ano e o mês. Não pode haver, Fidelix, de forma alguma, qualquer tipo de rasura na rotulagem com relação quando diz respeito a essa situação da data de validade, por ser uma questão primordial importância nesse tipo de situação. Uma vez verificado pelo consumidor, nesse tipo de situação, que o produto está vencido, ele tem o direito automaticamente à substituição do produto ou à restituição do valor pago, sendo a atribuição do estabelecimento comercial que pôs esse produto à venda, em sendo verificado que está fora do prazo de validade, em fazer a substituição e tirar da prateleira esse produto. No caso, as demais informações que devem constar são o quê? Os valores nutricionais, são o que consta, tipo proteína, carboidrato, gorduras trans, gorduras saturadas e os atributos complementares, nutricionais complementares, que a gente diz que são aquelas situações que contém ou não contém glúten, contém ou não contém sacarose, que são de vital importância para as pessoas que não têm tolerância a esse tipo de situação. É justamente isso que o senhor falou, é importante esse esclarecimento, porque tem pessoas que têm essas limitações, né? Então, essas informações no rótulo, de repente para mim, que graças a Deus não tem nenhuma limitação, pode ser que não seja importante, mas para quem tem essa limitação na saúde, é de suma importância observar, e como o senhor falou, não pode ter rasura, principalmente no prazo de validade. Isso, eu me incluo no caso dessas situações especiais, porque eu tenho intolerância à lactose, então eu tenho que adquirir produtos que não tenham a lactose na sua composição. Perfeito, perfeito, doutor Rômulo. Doutor Rômulo Serra no estúdio esclarecendo as dúvidas do telespectador, não só pelo vídeo, mas também pelas nossas redes sociais.
Temos a primeira pergunta pelo Facebook. Vamos à primeira pergunta do telespectador pelo Facebook da Pati Santos. Bom dia, doutor. A loja tem por obrigação me dar a nota fiscal do produto que comprei? Fidelix, isso aí é um direito do consumidor exigir e uma atribuição e um dever da loja ou do estabelecimento comercial fornecer a nota fiscal. Até porque a nota fiscal serve como a comprovação da compra do produto. E em caso de vício ou defeito no produto, esse que vai servir de comprovação efetiva a respeito da aquisição deste. Nesse tipo de situação, é obrigação do estabelecimento comercial, inclusive constitui crime, a não entrega da nota fiscal em favor do consumidor. A Lei 8.137 de 90, mais precisamente no seu artigo 1º, inciso 5º, dispõe a respeito, sendo crime na ordem tributária, o não fornecimento da nota fiscal em favor do consumidor. O que o consumidor pode fazer nesse tipo de situação? Ele pode se dirigir à DECOM, que é uma delegacia do consumidor, para fazer a queixa, ou pode ir diretamente à Secretaria de Fazenda, já que se trata de crime de ordem tributária. Mas é dever e direito do consumidor exigir a nota fiscal no momento do ato da compra. Perfeito, mais um esclarecimento muito importante. Vamos a mais uma pergunta do telespectador nas ruas. Vejamos. Doutor, meu nome é Marco Antônio. Gostaria de saber, quando houver uma queda de energia na minha casa e queimar um aparelho, quais são os procedimentos que eu devo fazer? Doutor, isso quase não acontece. Geralmente, e eu me recordo quando eu era criança, que quando começava a chover, a gente saía desligando da tomada as coisas para não queimar, porque geralmente queimava. E quando queima, como que ele deve proceder frente a essa situação? Fidelix, importante ponto nesse tipo de situação, trata de que a empresa que fornece, no caso, o serviço de energia, ela é uma prestadora de serviço. E como tal, sendo uma prestadora de serviço, ela é responsável não só por reparar ou ressarcir os danos que vinham a ser causados nos equipamentos em decorrência das descargas elétricas. Então, isso já é uma responsabilidade que, por si normal, é uma responsabilidade objetiva. Nesse caso, a Resolução 499 de 2012 da ANEEL, ela disponibilizou não só os prazos, como os procedimentos a serem realizados nesse tipo de situação. Primeiramente, o que acontece? A pessoa tem que ligar para a concessionária de serviço público, nesse sentido, para dizer o que foi que aconteceu, o fato que ocorreu, e discorrendo a respeito dos equipamentos em que foram avariados, em decorrência dessa descarga elétrica que aconteceu. Uma vez visto isso, tem que se dirigir, logicamente, à concessionária, ao espaço físico da concessionária, para fazer a reclamação, sendo que, interessante notar com relação aos prazos que são ofertados em favor do consumidor nesse tipo de situação. O consumidor, a partir do evento danoso, ou seja, do ato, aconteceu a descarga, houve a queima de determinado equipamento, o consumidor ele tem 90 dias, a partir do evento, para se dirigir à concessionária. Para fazer a reclamação. Isso, fazer a reclamação e descrever todos os equipamentos que teve avaria, dentre outras coisas. Feito isso, no prazo de 90 dias, a concessionária tem 10 dias para enviar algum de seus agentes para fazer a vistoria nesse equipamento. Esse prazo, ele fica um pouco mais curto nesse tipo de situação quando envolve equipamentos, equipamentos que acondicionem medicamentos ou produtos perecíveis. Esse prazo ele fica apenas em um dia útil para acontecer esse tipo de vistoria pela natureza da situação. Uma vez feito a vistoria, a concessionária de serviço público ela tem 15 dias para poder se manifestar a respeito, deferindo ou indeferindo o procedimento. Uma vez deferido o procedimento feito e pleiteado pelo consumidor, tendo em vista a avaria ocorrida, ele tem mais 20 dias para pagar. Então, são prazos, pode notar que são prazos um pouco mais elásticos. E sendo indeferido o procedimento, o que resta para o consumidor nesse tipo de situação é fazer uma reclamação junto ao PROCON ou procurar um advogado de sua confiança para dar entrada no procedimento capaz e competente para tentar ressarcir ou reparar o produto. Perfeito. Então, o interessante é não esperar logo esses 90 dias para dar entrada na reclamação, até porque nós temos vários prazos aí a ser atendidos, né? Então, entra logo com a reclamação para poder ficar tranquilo. Doutor, nós temos mais uma participação via Facebook, mais um telespectador participando do nosso programa através das nossas redes sociais.
Ednilda Santos. Doutor, estou passando por um problema sério. Efetuei o pagamento de uma dívida e após 2 meses ainda estou com o nome sujo. O que devo fazer? Ela pagou e ainda não teve o seu nome tirado ali do SPC, do Serasa. Como que ela deve proceder? Bom, Fidelis, como tu mesmo avançaste na situação anterior, é uma situação que a gente pensa que não, mas essa é uma situação muito corriqueira, que acontece muito com relação a esse tipo de situação. O que se dispõe? A partir do momento da entrega, no momento do pagamento realizado, a empresa, no caso, tem o prazo de 5 dias úteis para poder retirar o nome da cliente ou do consumidor dos órgãos de proteção e crédito. Não feito isso, a cliente ou o consumidor pode se dirigir até a loja, cujo escreveu o nome dela nos órgãos de proteção e crédito, fazer a solicitação. Uma vez não sendo atendido esse tipo de situação, ela pode entrar com as medidas judiciais cabíveis nesse sentido. Porventura, se ocorrer uma situação em que ela se prejudica, não consiga fazer qualquer transação futura, em decorrência ou em virtude dessa situação pré-existente, ela pode fazer a solicitação de uma indenização por danos morais, que é perfeitamente cabível na situação. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Meu nome é Ronaldo. Doutor, eu já levei um produto várias vezes para o conserto, para assistência, e continua com o mesmo problema. O que eu devo fazer? Também mais uma situação corriqueira, sempre levando o produto para consertar e vem com o mesmo defeito. Fidelix, desse tipo de situação, a situação é bem clara e simples com relação ao que disponibiliza o nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18, no parágrafo 1º, diz que o prazo para reparar os danos provenientes do produto, os vícios, os defeitos existentes no produto, tem um prazo de 30 dias. Uma vez ultrapassado esse prazo de 30 dias, restam as 3 opções que estão elencadas em seus incisos. A primeira, no caso, seria a substituição do produto por outro, no caso, o abatimento proporcional do preço ou a restituição do valor. Então, o consumidor, nesse tipo de situação, uma vez ofertado o prazo, e passado o prazo de 30 dias com relação a essa situação, para que fosse reparado o produto, e sendo esperado esse prazo e não sendo o produto reparado, resta para você as 3 opções: o abatimento proporcional do preço, a substituição do produto ou a restituição do valor atualizado monetariamente. Perfeito. Bom, tivemos mais uma participação brilhante do Dr. Rômulo Serra, que tem tido, e hoje foi uma seleção de perguntas, porque a turma realmente está começando a entender como que funciona o programa, as perguntas realmente do dia a dia, muito interessante. Quero mais uma vez agradecer, doutor, mas antes de falar, que no programa passado, nós dissemos aqui que teríamos o WhatsApp, né? E aí foi até uma orientação da nossa assessoria que não colocássemos um WhatsApp pessoal, que tivéssemos um WhatsApp exclusivo do programa. Então, em virtude disso, estamos providenciando esse WhatsApp exclusivo. Ficará para o próximo programa essa ferramenta fenomenal para tirar a dúvida do telespectador que está em casa nos assistindo. A partir do sábado que vem, você já pode mandar para o WhatsApp do programa, e aí você vai estar assistindo e mandando a sua dúvida, a sua pergunta para o Dr. Rômulo Serra, que vai tirar aqui no programa no momento. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Fidelix. Bom, vou de intervalo. Na volta tem doutora Luciana Lawande falando da proteção aos animais, essa lei que vem regulamentando essa relação do homem com o animal. No segundo bloco, daqui a pouquinho eu volto.